Desculpa, irmãos. O microfone estava desligado. Boa noite mais uma vez. Pai, seja convosco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui para mais uma live, mais um culto, né? Para adorar o Senhor e engrandecer o nome dele. Então, já vai chamando aí a sua família, vai trazendo a sua família aí para junto de você. E para que possamos estar mais uma vez agora louvando, adorando ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, glorificando a Ele e fazendo este culto para Ele. E eu gostaria de ler aqui no Salmo 37, no versículo 3, 4 e 5, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor, Ele está cuidando de você. Então nós vamos adorar o Senhor através do louvor. Bendito Deus e Pai, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer por este dia, por mais essa oportunidade de vida que você nos concedeu neste dia, Pai. Porque nós podemos abrir nossos olhos e podemos respirar neste dia. Muito obrigada, Deus, por cuidar de nós, de nossa casa, de nossa família. Entregamos tudo em tuas mãos, Pai. Convidamos você para estar conosco nesses momentos em que vamos estar adorando o teu nome e aprendendo mais da tua palavra. Vem sobre cada um de nós, vai entrando em cada coração agora, em cada lar, aqueles que estão sendo alcançados, que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que a tua graça, a tua alegria, a tua paz entre na nossa casa e repreendemos todo o mal no nome de Jesus. Amém. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências fugirão, o teu Espírito está aqui. Declara ele: a atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transborda teu amor, envolve, a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos ele, a atmosfera já mudou, a atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui, teu Espírito está aqui. Vamos alecar a atmosfera. A atmosfera já mudou. Estás aqui, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, as evidências surgirão. E teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, pra transbordar teu amor que nos envolve, a ti me
chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Vem, flua, flua nesse lugar pra encontrar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Glória a Deus. Envolve-nos com teu amor, Senhor. Envolve-nos com teu Espírito, Pai. Aleluia. Glória e exaltado seja o teu nome, Senhor. Espírito Na Santo, sua casa, no ambiente de glória, no ambiente da presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus. Bendito é o teu nome, Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é você. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos tua presença, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Glória a Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos muito mais. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu Flua nome. nesse lugar, transbordar Teu amor que nos envolve. a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve, flua nesse lugar, transborda Teu amor que nos envolve. eu chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Mais uma vez, flua nesse lugar, flua nesse lugar, transborda teu amor, Transborda teu amor Rei que nos envolve. Rei, me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Envolve-nos com teu Espírito Santo, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua presença todos os dias em nossa vida. Aleluia. Vem, Senhor, vem, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo. Sopra o teu vento. Sopra o teu vento, Espírito Santo. Você O único
aqui. Você Você único aqui. Não há nada melhor ao que se comparar. Tua glória o meu coração, e não há nada melhor ao que se comparar. Tua glória invade o meu coração, e não há nada melhor ao que se comparar. Tua glória invade o meu coração, e não há nada melhor ao que se comparar. Tua glória invade. Aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome, Jesus. Você é único aqui. Você é único aqui. Você é único aqui. Você é único aqui. Coração, e não há nada melhor ao que se comparar. Tua glória invade. Aleluia. o Senhor. Eu te busquei e te encontrei. A tua face já posso ver, nuvem de glória enche essa casa. Tua presença é o lugar onde eu amo estar. Eu te busquei e te encontrei.
se compara. Tua glória invade o meu coração. Tua glória invade e não há nada melhor ao que se compara. Tua glória invade o meu coração. E não há nada melhor ao que se compara. Tua glória invade o meu coração. E não há nada melhor ao que se compara. Tua glória invade meu coração. Aleluia. Glória exaltada é o teu nome, Senhor. Glória exaltada é o teu nome, Jesus. Enche-nos a tua presença, Deus. A tua presença é o que nós mais queremos, Senhor. É a tua presença, Pai. É a tua graça que nos baixa, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor na sua casa. É o culto na sua casa. Mais Glória ao Senhor no seu perto coração. do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. Eu quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Não me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Subir no monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou sentar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face. Glória ao Senhor, aí você está com o peso da glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e
tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Você, Jesus. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Uma vez eu quero estar nesse lugar, permanecer. Maranata, hora vem. Vamos cantar aí. Maranata, hora vem. Rasgou os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgou os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. não queremos ver No céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. olhe para o céu, não Queremos ver outra chuva. Queremos ver Yeshua. Ele está voltando, Queremos ver Ele está Yeshua. retomando. E não queremos ver o céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não Queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Aleluia. Glória a Deus. Que seja tudo assim. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Jesus. céu e terra Se encontram alinhando o seu trono, o universo estremece. O leão fugiu do trono, o céu e terra se encontram alinhando o seu trono, o universo estremece. O leão fugiu do trono, o céu e terra se encontram alinhando o seu trono, o universo estremece. O leão fugiu do trono, o céu e terra se encontram alinhando o seu trono, o universo estremece. O leão fugiu do trono e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui.
teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar em mim. Vem, toma o teu lugar em mim. Vem, toma o teu lugar aqui. Mais uma vez. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude de lugar. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Bendito você, Jesus. E tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. eu sou Mude as coisas de tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. eu sou Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. mude as coisas de Lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. teu perdão é Teu perdão, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. o teu perdão Teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. paga os meus pecados, Ele sara minha alma. teu perdão é Completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.
Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, louvamos o teu nome, Senhor. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas negligências, Pai. Perdoa, Deus, a nossa incredulidade. Que venhamos todos os dias nos despertar para querer mais e mais de Ti. Que venhamos ter fome e sede de Ti todos os dias, Pai. Que a Tua igreja, Pai, possa te despertar nesses dias. Que possamos nos despertar esse dia para Te buscar com mais intensidade, Pai. Para Te querer mais, para estar mais perto de Ti, Pai. Porque o melhor lugar é estar no centro da Tua vontade. O melhor lugar é estar na Tua presença, Pai. O melhor lugar é estar no lugar secreto da oração. Muito obrigada, Deus, por esses momentos em que louvamos o Teu nome. Derrama do Teu Espírito Santo na vida de cada um, trazendo despertar na Tua igreja, trazendo o despertar em nós, Senhor, que possamos nos despertar nestes dias para estarmos mais perto de Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Paz seja convosco. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, estarmos aqui na presença do Senhor. Você aí na sua casa, e o Espírito do Senhor, ele não faz acepção de lugar, irmão. Não é só de pessoa. O Espírito Santo também não faz acepção de lugar. E ele está aí com você, ele está aí na sua casa, ele está aí na sua família, ele está aonde ele é adorado e desejado. E sabe, irmãos, duas coisas que nós devemos fazer durante esse tempo, e eu acredito que é algo que seja realmente uma preparação e seja a respeito daquilo que temos que fazer. São duas coisas que eu e você precisamos fazer nesse tempo. A primeira delas é orar. Diga aí comigo na sua casa assim: orar. Eu preciso orar. Diga seu nome, diga assim, Tiago, no caso, diga seu nome. Diga assim: eu preciso orar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, irmãos, que eu e você precisamos fazer é ler e estudar sobre o fim dos tempos. A palavra que se é usada para estudo do fim dos tempos se chama escatologia. A palavra é extensa, que vem de uma junção de duas palavras. Escatom, que do grego significa fim, que significa final de alguma coisa, o fim de algo, e logia é a palavra grega para estudo. E sabe, irmãos, duas coisas são importantes nesse tempo: a oração e a escatologia. A oração e o fim dos tempos. A oração e os sinais da volta de Jesus. A oração e o estudo e a leitura e a meditação a respeito sobre a volta de Jesus. Então, nós estamos aqui para falar para você sobre uma dessas duas coisas. Nós iremos, irmãos, durante... Deixa eu molhar a garganta aqui, que ainda está um pouquinho seca. Nós iremos, durante esse dia, né, na terça-feira, que nós estaremos fazendo um estudo bíblico, nós estaremos tratando assuntos que sejam assuntos atuais, que sejam assuntos pontuais, que sejam assuntos importantes e que fazem parte para uma preparação, sabe? Nós estamos nos preparando para o fim dos tempos.
seria como se nós estivéssemos em preparação para uma batalha. E o que um soldado ele faz quando ele vai para uma guerra? Ele vai se revestir, ele vai se vestir com a sua armadura de guerra, com as suas armas de guerra para enfrentar a guerra. Então é isso que nós iremos fazer aqui. Na terça-feira passada, assim como nós estávamos desde o mês de fevereiro, se eu não me engano, fevereiro, a gente estava estudando o livro Prosperidade do Deserto, do pastor Dias Lopes. Eu acredito que foi uma bênção, um livro maravilhoso. Eu, particularmente, não dei muitas aulas sobre este livro, mas o que eu consegui captar, ouvir e até mesmo dar aula, irmãos, é um livro espetacular. A aula que eu dei sobre os entulhos que nós carregamos, os entulhos dos poços, sabe, irmãos, naquele livro é um capítulo muito pesado, é um capítulo muito denso, é um capítulo bem assim, que nos prepara para enfrentarmos situações difíceis. Então, irmãos, hoje nós estaremos iniciando um novo estudo, estaremos iniciando hoje uma nova disciplina aqui no nosso estudo bíblico, que agora é online, né? Ficou chique. Agora é estudo bíblico online. Você aí da sua casa, nós aqui estaremos estudando um livro chamado Aprendendo a Orar com Quem Ora. Um livro que vai falar sobre um estudo das grandes orações da Bíblia. Este aqui é o livro. Tiago, eu não tenho esse livro. O que eu faço para adquirir esse livro? Sabe, se você quiser adquirir esse livro, depois você me procura, você fala comigo e a gente envia para você uma forma para aqueles que querem. Mas eu sei que nesse tempo está difícil para que todos tenham a capacidade de termos esse livro. Mas mesmo assim, irmãos, nós precisamos estudarmos sobre oração. Não basta nós apenas orarmos de qualquer forma. Não basta a gente simplesmente dizer que ora, mas se a gente realmente está orando da forma correta. E esse livro é do nosso querido e amado autor e escritor chamado Hernandes Dias Lopes, aquele mesmo do livro passado que nós estudamos. E nós iremos estar durante todas as terças-feiras até o fim deste livro, estudando e lendo e meditando sobre oração, que é um tema pontual e importante para esse tempo. Antes de eu começar a ler um pouco sobre o que a gente vai ver nesse livro e nesse estudo, eu gostaria que você abrisse comigo em 2 versículos das Escrituras. O primeiro é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Esse é o primeiro livro que eu quero ler com vocês, o primeiro versículo a respeito sobre oração que eu quero ler com vocês. Existem, irmãos, vários textos nas Escrituras que falam a respeito da importância de oração, que falam a respeito do poder da oração, que falam a respeito da necessidade da oração, que é o que nós iremos estar estudando aqui nesse livro maravilhoso, Aprendendo a Orar com Quem Ora. Mas eu quero ler 3 versículos com vocês. Então, vou esperar que você abra aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Irmãos, nos dê um feedback aí nos comentários do Facebook ou do Instagram, se o som está bom. Eu acredito que no Instagram esteja, mas e no Facebook, irmãos, como é que o som está? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo legal? O pastor ali está no computador ali, na parte técnica, está nos ajudando hoje. Então, escreva aí, irmãos, como é que o som tá bom? Tiago, tá ruim, não estou te ouvindo direito. Veja aí que a gente vai ajustar o som. Eu estou até colocando mais perto aqui da boca para fazer com que você possa me ouvir melhor. Amém, irmãos? Então, vamos ler o primeiro texto.
que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Diz assim: orai sem cessar. Famoso texto das Escrituras que enfatiza a importância da oração. Orai sem cessar. Esse é o primeiro ponto. E é muito importante. Em toda a Escritura, nós vamos ver muitos versículos enfatizando essa importância. Próximo versículo que eu quero ler com vocês a respeito de oração está lá no capítulo de Atos, livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 42. Eu quero ler esse texto aqui com você. Atos 2, 42. Talvez você pode demorar um pouco para achar, e eu já vou até falando qual vai ser o próximo versículo. Esse que a gente vai ler agora é Atos 2, 42, e o próximo que a gente vai ler é Efésios capítulo 6. Então você já deixa preparado aí para abrir lá em Efésios capítulo 6. Porque eu sei, irmãos, que há um delay, é a palavra bonita, né? Mas há uma espera, um tempo de espera. Assim como eu estou falando com vocês, até que vocês vejam aí, tem um pequeno delayzinho de 5 segundos, mas vocês conseguem me ouvir bem, eu creio que sim. Então, irmãos, Atos capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Outros vão dizer assim, vai ter outras versões que vai dizer, e na prática das orações. Veja a importância, irmãos, de permanecer na doutrina, na palavra, e principalmente na oração. Estavam todos orando, estavam todos reunidos orando. E o outro versículo que eu quero ler com vocês é Efésios, capítulo 6. Grande Efésios, capítulo 6. Vocês sabem que o foco de Efésios, capítulo 6 é a respeito da armadura de Deus. Mas especificamente eu quero ler com vocês aqui o versículo 18. Ele vai falar sobre toda a questão de estar revestido com a armadura de Deus. Revestido com toda a armadura de Deus. E aí no verso 18 ele vai falar, após estar todo revestido com a armadura, ele vai dizer assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmão? Então, que você possa entender a importância essencial da oração. Ela é muito importante. E vamos aqui para o livro que eu quero ler com vocês, aquilo que nós iremos estar meditando e estudando durante todas as terças-feiras neste mesmo horário. Este livro, irmãos, vai tratar especificamente sobre a oração de grandes personagens da Bíblia e lugares que a oração ela tem maior ênfase. Então eu quero falar aqui para vocês um pouco de como é que esse estudo, que esse livro, ele vai nos conduzir durante esse período de aprendizado. No capítulo 1, o livro vai falar, na verdade o livro tem 13 capítulos, e no primeiro capítulo ele vai nos falar um pouco sobre como nós aprendemos com Jesus na escola de oração. No capítulo 2, vai falar um pouco sobre Moisés, a presença manifesta de Deus, a maior necessidade da igreja. No capítulo 3, o livro vai abordar sobre Neemias, falando sobre o mundo precisa de intercessores, a importância da intercessão. O capítulo 4 vai falar sobre Jonas, a oração, o desespero humano e o livramento divino. No capítulo 5, o livro vai falar sobre Jesus, nosso Senhor e Salvador, no Getsemane, a batalha mais árdua da história. No capítulo 6, veremos sobre Daniel, como conciliar os decretos de Deus com a oração. No capítulo 7, veremos um pouco sobre o altar da oração na vida da igreja, quão importante
é a vida de oração da igreja em comunidade. No capítulo 8, vai falar um pouco sobre Tiago, o que Tiago, lá no livro de Tiago, vai falar sobre a eficácia da oração. No capítulo 9, vai falar um pouco sobre os discípulos de Cristo, a oração e o revestimento de poder. Falando ali, né, irmão, sobre Atos 2, sobre toda essa questão de revestir-se do Espírito Santo. É maravilhoso. No capítulo 10, o livro vai falar sobre Abraão, a oração importuna. No capítulo 11, vamos falar sobre Jacó, a oração modelo, um modelo de oração. Capítulo 12, o livro vai falar sobre Ezequias, a oração que glorifica a Deus. E no último capítulo, o capítulo 13, o livro vai falar sobre a oração sacerdotal de Jesus, ou a última oração de Jesus pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17. Então, irmãos, espetacular esse material, espetacular isso que nós iremos aprender aqui e estudar. Nós estamos, né, irmãos, nessa semana, os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular em Campo Grande, nós estamos numa semana de intercessão, uma semana de oração entre 8 da noite às 8 da manhã, todos os dias. Irmãos, tem sido uma batalha, tem sido uma luta, porque nós estamos guerreando contra as trevas. Nós estamos guerreando também, irmãos, contra principados e potestades que atuam, irmãos, nas regiões celestes que nós não conseguimos ver. Nós estamos, irmãos, lutando, e realmente é uma batalha, mas é prazeroso falarmos com o nosso Deus. E a nossa intenção nessa semana, nesse período que nós iremos passar de oração, é a busca pelo arrependimento, porque só vai acabar toda essa pandemia quando a igreja do Senhor se arrepender de todo o vosso coração. Quando a igreja se converter, quando o povo do Senhor se converter. Veja nas Escrituras, veja na Bíblia o exemplo o exemplo de Deus chamando e convocando o povo para o arrependimento, convocando o povo para a conversão, convocando o povo para a mudança de vida. E Deus fazia isso levantando pragas, levantando governos corruptos, levantando guerras, levantando cativeiros e tudo mais. Sabemos, irmãos, que tudo isso que está acontecendo está no controle de Deus. Isso é Deus que está atuando para que o mundo conheça quem Ele é e para que o mundo saiba que Ele é Deus e que a igreja se prepare. Como eu falei, as duas coisas mais importantes nesses dias é a oração e a preparação para os últimos dias. Primeira coisa, a oração. Você precisa estar orando intensamente, orando sem se distrair. E a segunda coisa, você precisa estar atento aos sinais, atento ao fim dos tempos, atento e estudando, lendo sobre o fim dos tempos, sobre escatologia. Irmãos, eu pessoalmente creio numa oração que ela clama pelo fim dos tempos. É uma oração intercessória que eu li sobre esse termo, que se chama oração escatológica, que é uma oração que a igreja clama pela volta do Senhor Jesus. Então, nós precisamos manter, irmãos, essas duas coisas vivas dentro do nosso coração nesse tempo. Escute aqui comigo o que a gente vai aprender nesse livro. Começa assim aqui. A história, desde os tempos mais remotos, mais antigos, está pontilhada pelo exemplo de homens e mulheres de Deus que dedicaram sua vida à oração. Só lembrando a você, irmãos, Tiago, eu não tenho o livro, como é que eu faço para ter acesso a essa informação? Se você não tem o livro e não tem como adquirir o livro, pega um papel, uma canetinha aí, vai anotando aí os pontos principais, vai anotando as frases principais, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu vou ler aqui também, vai anotando, vai escrevendo, irmãos, porque você vai aprender nesse tempo. E é isso que nós temos que fazer
nesse tempo. Como disse o nosso pastor domingo, esses podem não ser dias de paz, mas são dias de preparação. Esses não são dias de paz, são dias de preparação. Nós estamos nos preparando para a volta do nosso Senhor. E como é que você quer... Como é que você está se preparando para essa volta? Como é que você está se organizando para essa volta? O Senhor já está pronto, viu? E Ele já está pronto. Agora, a gente quer saber, e nós? E você? Será que estamos prontos, irmãos? Esse é o mistério. E é o que precisamos ter convictos no nosso coração, que estamos prontos e dizermos, sim, Senhor, Maranata, ora veio e ora vem, Senhor Jesus. Abraão cria na oração. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés cria no poder da oração. Por várias vezes, como no Sinai e em Cades Barnea, colocou-se na brecha em favor do povo. E Deus poupou a vida do povo em resposta às suas orações. Josué foi um líder de grande envergadura e esteve sempre de pé diante dos homens, porque aprendeu a estar de joelhos diante de Deus. Davi, o grande rei e poeta de Israel, é conhecido como um homem de oração. Neemias, o grande reformador da época pós-exílica, um administrador ímpar, um estrategista singular, um estadista de espírito prático e valente, nada fazia sem antes orar a Deus. Ele está dando aqui alguns exemplos de homens que nada faziam sem oração, nada faziam sem estarem com os seus joelhos dobrados, sem estarem em súplicas para com o seu Senhor. O próprio Filho de Deus viveu uma vida de intensa oração. Orou antes de tomar as grandes decisões de seu ministério, orou na hora da tentação, orou na hora da dor mais amarga do Getsemane, orou suspenso na cruz, orou às madrugadas, passou noites inteiras em oração, ensinou-nos a orar sempre e nunca esmorecer. Jesus ainda continua intercedendo pelas suas ovelhas junto ao trono da graça. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, homem de mente peregrina e cultura invulgar, de teologia profunda e vida piedosa, foi um dos homens mais poderosos de oração. Ele não admitia vida cristã sem oração. Ele nos ensinou a orar sem cessar. Lembra que eu li 1 Tessalonicenses 5,17? Paulo orou nas sinagogas, no templo, nos lares, na praia, na prisão, orou em liberdade e orou como prisioneiro. Orou com fervor, com lágrimas, com senso de urgência. Paulo orou, irmãos, orou. Nosso Senhor Jesus, todos esses homens foram exemplos de oração, exemplos de vida de oração. São pessoas que nós podemos olhar e podemos nos inspirar com a sua vida de oração. Os grandes homens de Deus da história, aqueles que influenciaram o mundo e realizaram grandes feitos para Deus, foram, sem exceção, homens de oração. E aí ele vai dar vários nomes aqui de pessoas que passaram na história da igreja. Você precisa conhecer, irmãos, alguém desses nomes. Você precisa ler. Quem foi Agostinho? Quem foi Lutero? Quem foi Calvino? Quem foi John Wesley? Quem foi Jonathan Edwards? Quem foi Evan Roberts? Quem foram esses homens? Você precisa, irmãos, parar um pouquinho. Não está em casa agora, né? Não está em casa? Sai da Netflix, sai da TV, pega o computador ou o celular, vai no Google e pesquisa lá sobre o nome desses homens. Quem foi fulano de tal? Quem foi Agostinho? Quem foi Lutero? Quem foi Jonathan Edwards? Quem foi fulano de tal? Coloca lá no Google e vai ler sobre a vida deles, irmãos. Vai ler sobre a vida de oração deles. Sabe, muitos podem estar aí, ei, pastor, estou desanimado, eu não sei orar, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Eu não sei orar, pastor, estou fraco. Como é que faz para orar? Eu não sei orar. Irmão, você tem nós temos o maior exemplo de oração, que é o nosso Senhor Jesus. Se ele não basta, irmão, quem vai bastar? Então, sabe, se você está aí
né, muitas vezes a gente fica, meu Deus, orar meia hora é um sacrifício. Orar 1 hora, ai meu Deus, é muito difícil. Orar 2 horas, então, nem pensar. Irmãos, vou falar o nome de alguns homens aqui, que está aqui nesse livro, e a maioria desses homens passavam em média de 2 a 12 horas de oração diária. Irmãos, William Seymour, um avivalista, no caso, um evangelista e avivalista responsável pelo avivamento da Rua Azusa, William Seymour, ele orava em média 12 horas por dia, irmãos. 12 horas. E aí nós ficamos, meu Deus, 1 hora eu já estou morrendo, meia hora eu já estou olhando o celular para ver se já está acabando. Nós é uma vergonha, irmão. Nós é uma vergonha mesmo. Eu estou falando, não é de você não, estou falando de mim. Estou falando de mim, irmãos. Eu também sou uma vergonha. Sabe, irmãos, a gente vai orar e a gente fica ali naquela angústia, naquela agonia, naquela ansiedade de acabar logo a oração para sair. Irmãos, a oração é o único lugar e o único momento onde nós nos conectamos com a realidade do céu. É o único momento que nós nos conectamos 100% com a realidade do céu. E sabe, irmãos, existem níveis de oração, existem níveis de lugares de oração aqui. E nós iremos ler sobre isso, nós iremos estudar sobre isso aqui. Nós vamos ouvir sobre homens de oração, sobre pessoas que oraram, exemplos de oração, coisas, irmãos, assim, inacreditáveis, situações que muitos estavam aqui impossíveis, mas para Deus vocês sabem que nada é impossível. Então, irmãos, escute isso. Grandes homens de Deus na história, aqueles que influenciaram o mundo e realizaram grandes feitos para Deus, foram, sem exceção, homens de oração. Os pais da igreja, como Policarpo, Irineu e Agostinho, foram gigantes na oração. Os pré-reformadores, como Savonarola, John Wycliffe e Jan Hus, foram tochas acesas na prática da oração. Os reformadores Lutero, Calvino, John Knox gastavam horas por dia em oração. Os puritanos, que atingiram a culminância da piedade e da intelectualidade ideológica, como John Owen e Richard Baxter, entre também John Bunyan, que é muito destacado com a sua obra mais famosa a respeito de vida cristã, O Peregrino, foram intrépidos homens na oração. Os avivalistas todos, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, Downlight L. Moody, R.A. Torrell, Evan Roberts, foram exemplos de vida abundante de oração. Os grandes missionários como William Carroll, Hudson Taylor, David Brainerd, David Livingstone, Charles Studd, John Hyde e Adoniram Judson e tantos outros foram homens poderosos na oração. Provavelmente você ficou boiando aí no nome de um bocado de gente. Por quê? Porque não lê, irmão. Porque a gente não procura se atualizar, não procura conhecer. Procura lá, irmão, conhecer irmão no YouTube. Se você colocar lá, quem foi Agostinho? Tem um vídeo lá, irmão, uma aula assim. Você conhece a vida da pessoa toda, conhece a história de oração. Fora livros, né, irmão? Livros tem de muito. Então, aproveita esse tempo agora, irmão, para ler, para meditar, para crescer no Senhor. Sem oração não há cristianismo bíblico. Sem oração, o que sobra é racionalismo cristão e intelectualismo vazio e estéril. Você crê na oração? Você crê na oração? Você ora? Você tem prazer na oração? Tem vitória na oração? Se você crê na oração e exercita-se nela, tem ao seu lado uma nuvem de testemunhas, um exército incontável daqueles que viveram no mundo, mas não eram do mundo, uma multidão de crentes verdadeiros que triunfaram com Deus e com os homens.
através da oração. A igreja cristã nasceu no berço da oração. O Pentecostes veio depois de uma reunião de oração de 10 dias. A igreja primitiva perseverava em oração, como a gente leu. A igreja enfrentava os desafios, as perseguições, as ameaças e a própria morte com oração. Ou seja, enfrentava a pandemia com oração. Igreja, levanta-te e enfrente a pandemia com oração. A igreja orava e a terra tremia. A igreja orava e as portas da prisão eram abertas. A igreja orava e o evangelho avançava com poder. Os apóstolos se dedicaram à oração e à palavra. A igreja sempre caminhou mais rápido quando caminhou de joelhos. É tempo, glória a Deus, Instagram voltou aí. É tempo de restaurarmos nossa vida devocional. É tempo de clamarmos ao céu por um derramamento do espírito de súplica, de oração. Não basta conhecer os princípios bíblicos sobre oração. Precisamos orar. Preste atenção nisso, viu? Preste atenção nisso. Não basta simplesmente conhecer sobre os princípios, os pontos bíblicos sobre oração. Não basta só conhecer sobre oração. Você precisa orar. Não basta ler livros sobre oração. Precisamos orar. Não basta pregar sobre oração. Precisamos orar. Não basta. Sem oração abundante, a igreja torna-se fraca e sem poder. Não basta, irmãos. Sabe, nós vamos estudar sobre oração aqui. Nós vamos ler sobre oração, meditar sobre oração. Mas não adianta simplesmente você aí do outro lado ouvir sobre oração, ouvir isso aqui e entrar aqui, irmão, e passar aqui. Entrar aqui e passar por lá. Você precisa orar. Nós precisamos orar. Não basta pregar sobre oração, precisamos orar. Sem oração não há pregação poderosa. Sem oração não há testemunho eficaz do evangelho. Sem oração não há testemunho, não cresce, sem testemunho, sem oração a igreja não cresce na graça e no conhecimento de Cristo. Quando perguntaram a Charles Spurgeon, cuidado, viu? Cuidado com a cabeça. Lembra que toda vez que a gente estudou Piedade e Paixão, toda vez que dizia assim, Charles Spurgeon, aí eu dizia, cuidado com a cabeça, porque é goelada, viu, irmão? Segura aí a cabeça, viu, para não cair. Quando perguntaram a Charles Spurgeon sobre a razão do poderoso crescimento de sua igreja em Londres, ele respondeu, minha igreja cresce porque ela ora por mim. Ela cresce porque ora intensamente. As nossas reuniões de oração, às segundas-feiras, com o templo cheio, são as reuniões mais importantes da nossa igreja. Eu sonho, irmão, eu sonho com uma igreja que ora. Uma igreja, irmãos, apaixonada pela oração. Uma igreja que foi batizada por um espírito de oração. Eu sonho em ver a igreja realmente valorizando a oração. Eu sonho com a igreja valorizando a oração, irmãos. Eu sonho num tempo em que a igreja realmente se porá para orar, se colocará de joelhos para orar. Vai orar, vai buscar a Deus. Eu sonho com essa realidade na igreja. Hoje eu estava vendo umas fotos no WhatsApp e aí uma pessoa postou assim lá no status do WhatsApp uma foto. Caixa econômica, lotado, as pessoas aglomeradas, né? Todo mundo junto, aglomerado. Supermercado, cheio. Tá cheio, tá aglomerado. Não pode, né? Mas tá aglomerado. Farmácia. Ponto de ônibus. De metrô. Tudo cheio. Aí colocaram a foto da igreja. Vazia. Irmão, não é possível, irmão. Não é possível. Não é possível que você tem coragem para ir no supermercado, para ir na Caixa Econômica, para ir trabalhar, pegar um ônibus, entrar dentro do ônibus,
mas não tem coragem de vir à igreja, irmão. Que crentes vós sois? Que crentes sois vós? Irmãos, nós precisamos valorizar realmente o que é essencial. O nosso presidente colocou que as igrejas, não só o presidente, mas também vários governadores, alguns, colocaram que as igrejas são serviços essenciais. Estamos de portas abertas, irmão. Agora, cadê você? Irmão, vá com a sua máscara. Na igreja a gente tem álcool em gel, mas não deixe de ir para a igreja, fazer uma oração. Eu oro em casa, amém. Mas na igreja tem pessoas orando. Irmãos, há uma diferença em oração individual e oração coletiva. Você sabia disso? Que existe uma diferença? Diz que a igreja de Atos orava, eles dizem que eles oravam, praticavam a oração juntos, em comunidade. Irmãos, a oração mútua, a oração em comunidade trouxe o Pentecoste sobre os discípulos, trouxe o batismo do Espírito Santo, a oração em comunidade. Se pode até 10, vamos até 10. Se pode até X pessoas, pode até X pessoas, mas nós precisamos orar, irmãos. É muito importante esse tempo que a gente está tendo essa semana de oração. Não sei você, mas eu venho sentindo sim já efeitos dessa oração, e eu sei que nós estamos lutando nas regiões celestiais, sabendo também, irmãos, que as orações do Senhor não é que elas são tardias. Por que a oração demora a responder? Por que Deus demora a responder? Irmãos, Deus não demora a responder. Deus, ele fica aguardando nós orarmos. Sabe, Abacuque se colocou na torre de vigia para... Ele se colocou na torre de vigia para interceder e esperar por uma resposta de Deus. E ele ficou ali, um tempo, irmãos. Ele ficou um tempo. Olha, irmãos, nós recebemos aqui a informação do nosso técnico e ele bota o barril. E se você quiser adquirir o livro, aí o livro que nós estamos aqui já estudando, trabalhando, o livro estará custando R$30. Tiago, eu quero esse livro, como é que eu faço? Coloca aí o nome nos comentários aí agora da live, coloca aí seu nome. Eu quero, pastor, eu quero, ou lá no grupo da igreja, e aí nós iremos começar a providenciar este livro para você. É um valor de R$30 que nós encontramos, acho que conseguimos encontrar ali uma forma mais econômica para que você também tenha um acesso a esse material maravilhoso. Irmãos, vamos aprender mais sobre oração. Paulo disse assim, o apóstolo Paulo disse assim, que nós não aprendemos, nós não sabemos como orar. O pastor falou ali que em 3 semanas vai estar chegando. Então, assim, você precisa dar o seu nome até quando, pastor? Mais ou menos assim, dá o nome até sexta-feira, né? Porque aí na sexta-feira a gente vai fazer os pedidos para chegar mais ou menos em 2 semanas, 2 a 3 semanas. Então, até sexta-feira, você dá o seu nome, coloca o seu nome lá, que aí daqui a 3 semanas, mais ou menos, o livro está chegando. E quando o livro chegar, você pode optar por fazer pagamento, se você desejar, você pode fazer pagamento no cartão de crédito, você pode fazer no débito, à vista. A gente facilita para você aqui. A gente quer que você tenha esse material aí em suas mãos. É um material de excelência. Como eu falei, 2 coisas que nós precisamos estar atentos nesses dias de pandemia, nesses dias de preparação. Precisamos estar na oração e precisamos estar, irmãos, prontos. Os dias do fim, a segunda vinda do Senhor. Prontos, precisamos estar inteirados da oração e de Maranata. Nas próximas reuniões que nós vamos ter, eu estarei trazendo algumas
mensagens a respeito sobre fim dos tempos e escatologia. Amém, irmãos? Então, o meu tempo se encerra aqui. Eu quero fazer uma oração por você, para que você possa, tudo que a gente ouviu aqui, possa entrar no seu coração. Lembre, mais tarde, leia de novo esses versículos que eu falei, 1 Tessalonicenses 5:17, Atos 2:42 e Efésios capítulo 6, versículo 18. Leia lá, busque mais informações sobre oração. E vamos continuar orando, porque a batalha se vence pela oração. Pai amado, nós te agradecemos, Jesus, por mais esse dia. Te agradecemos, Pai, por essa maravilha de estudo, essa oportunidade incrível que o Senhor tem nos dado nesse tempo de aprender, Senhor, sobre Ti, de aprender, Pai, sobre as coisas que realmente importam para esse tempo. Espírito Santo, que possamos captar todas as informações, Senhor, supridas e que foram faladas, Senhor, nesse lugar, nesse momento, Pai. Que a Tua palavra entre em nós e produza frutos de verdadeira mudança, Pai. Nós precisamos ser transformados a partir daquilo que lemos, vemos e ouvimos. Espírito Santo, guarde o nosso coração, ensina-nos a orar. Nós não sabemos como orar, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do nosso Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Glória aleluia. A Jesus. Glória a Deus. Irmãos queridos e abençoados, irmãos de fé e de oração, nós precisamos ser caracterizados pela oração. Diga assim: eu preciso ser caracterizado pela oração. A característica mais forte da vida do cristão, na nossa vida, deve ser a oração. E por que poucas pessoas oram? Porque orar é para quem é convertido. Orar é para quem ama. Orar é para quem já entendeu o princípio. Nós não podemos fazer nada sem oração. Paulo disse assim para Timóteo: não faça nada sem antes orar. E você sabe que quando a gente vai orar, irmãos, é um atrapalho, não é assim? Quando a gente vai orar, um liga. Quando vai orar, um chama. Quando vai orar, não sei. Quando a gente vai orar, a gente tem que avisar: estou indo orar e ninguém me chama para nada. Por favor. A gente vai todo dia de manhã para a igreja orar, todo dia de manhã. E você pode dizer assim: mas pastor, o senhor está se arriscando. É verdade, por Jesus. Não é? Estamos nos arriscando sim, por Jesus. Paulo se arriscava por Jesus. Os discípulos se arriscaram por Jesus. Aprendendo a orar com quem ora. O nome do livro é Aprendendo a Orar com Quem Ora. Irmãos, todos se arriscam todos os dias. Mas você já percebeu que os cristãos, os crentes, para se arriscar por Deus, é mais complicado, né? Mais complicado. Mas nós precisamos ser caracterizados pela oração. A característica mais forte que deve haver em você é a oração. Por quê? Porque sem a oração nada vai dar certo. Sem a oração nada flui. Sem a oração tudo é mais difícil. E outra coisa, quando você está em oração, você está coberto, guardado pelo sangue de Jesus. Quando nós estamos em oração, nós estamos guardados pelo sangue, guardados dentro da fortaleza, guardados na sombra do Altíssimo. Não é assim que o Salmo 91 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo, irmãos, é estar debaixo de oração, é estar um com Deus. Você sabe que quando você foi criado, quando Deus nos criou, né? Quando Deus nos criou e nos colocou lá no Éden, o homem, quando ele colocou o homem e a mulher no Éden, eles eram um só, irmãos, com Deus. Eles eram um com Deus. Eram guardados pelo Senhor.
Porque eles viviam para adorar o Senhor, viviam para servir ao Senhor. Depois que o homem pecou, ele passou a viver sozinho, só. Então, mas aí vem a aliança, vem no casamento a aliança, onde você e a sua esposa é um só. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você vem para Jesus, agora você é um só com Deus também. E aí você não pode ser um só com Deus fazendo o que você quer, fazendo a sua vontade sem estar debaixo de oração. Nós precisamos ser caracterizados pela oração. Se alguém perguntar a você qual é a sua característica mais forte, qual é a característica mais forte da sua vida, você vai dizer o quê? É a minha beleza. A característica é porque eu sou simpático. Não é porque eu sou carismático. Não, a característica mais forte da minha vida é que eu sou uma pessoa para cima. Não, irmãos. A característica mais forte da vida do cristão é a sua intimidade com Deus. Nós estamos num processo de oração. Quem está orando aí? Quem está orando? Nós temos um relógio de oração de 12 horas. Né? Nós temos um relógio de oração. E já falei, vou dizer. Oração não é SAMU, irmãos. Oração não é SAMU. Oração não é ambulância. Oração não é pronto-socorro. Oração não é UPA. Oração é uma vida. Eu estava lendo esses dias a vida de uma mulher. Uma mãe que orava pelos seus filhos. E o texto diz assim, que aquela mulher tinha uma vida forte. Uma vida forte de oração. O seu filho era um escravo e se tornou um dos maiores pregadores da sua época. Porque ela orava e dizia, Deus, usa o meu filho para ti, não deixe ele se desviar, usa ele para ti, para que ele possa pregar o teu evangelho. Meu Deus, meu pai, usa meu filho, usa meu filho, usa meu filho. Era a oração daquela mulher. Mas você já percebeu que a oração dos crentes hoje é meu carro, minha casa, meu trabalho, meu emprego, meu dinheiro, sei o que é meu, isso quero meu, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. É uma oração mesquinha, uma oração medíocre. Vamos ler a Bíblia, vamos confiar em Deus. Deus sabe que você precisa das coisas. Deus sabe que você precisa crescer. Deus sabe que você precisa ter algumas coisas, mas a característica da sua oração não é uma vida de prosperidade. A característica da vida de um cristão é a sua vida de oração. Porque quanto mais ele está perto de Deus, menos ele sofre com as coisas. Menos ele sofre com perca de coisas. Porque a gente tem tanto cristão hoje fraco, tanto cristão com a vida meia, sabe, com a fé lá embaixo, com o humor lá embaixo, a alegria, aquela coisa, aquele termômetro que não se estabiliza. Por que a gente tem tanto cristão assim sofrendo? Por quê, irmãos? Porque eles aprenderam a vir a Deus atrás de bênçãos. Quando o Senhor chamou ele para ser a bênção. Nós somos chamados para nos tornar uma bênção. Nós fomos chamados para nos tornar uma bênção. E quando nós somos uma bênção, irmão, quando você é uma bênção, não tem nada que mude a sua vida. Essa situação aí é uma situação de preparação. Nós estamos num relógio de oração de 12 horas. 8 horas, já vai dar 9 horas, já vai começar. Alguns irmãos já vão começar a orar agora. 8 horas já tinha gente orando, 9 horas vai começar outros irmãos a orar. Vamos até 8 horas da manhã, 1 hora tem pessoas orando todo dia. O Senhor vai te dar livramento. O Senhor vai te dar livramento. Esse mal não vai chegar em vocês. Se chegar, você vai passar por ele dando glória a Deus. E se chegar, vai ser, sabe, irmão, vai ser aquela gripezinha mesmo. Se chegar em você, se chegar, vai ser uma gripezinha mesmo que você nem vai sentir. Poxa, eu tive isso aí. Glória a Deus, não senti nada. Por quê? Porque você está se arriscando por Deus. Você está se arriscando. Eu estava hoje na igreja falando, a gente vem para cá, nós estamos nos arriscando. Mas é melhor a gente se arriscar por Deus do que ficar se arriscando por tanta coisa que é inevitável e a gente não coloca Deus como prioridade e a gente acaba sendo seletivo demais e parece que Deus não está vendo a nossa fé. Não, nós estamos nos protegendo, estamos nos guardando, estamos
tendo prudência, e saímos só o necessário mesmo. E oração é muito mais que necessário. Você pode orar em casa, então ore em casa. Eu oro em casa, eu oro na igreja, eu vou para a igreja todo dia. Todos os dias, praticamente, nós estamos lá orando por você, irmão. Orando pelo Brasil, orando pela tua família, orando para os nossos pequenos, nossas crianças, orando para os nossos idosos, orando por aqueles que perderam o seu trabalho nesse tempo difícil, orando para que Deus os fortaleça, para que Deus os guarde, orando para que essa nação se levante e se erga, porque o Senhor, Ele é fiel, está conosco. Nós precisamos ter uma vida caracterizada pela oração. A característica mais forte na sua vida deve ser a oração. E se você, pastor, eu não sei orar. Eu também não sabia, não. Mas eu aprendi. E o apóstolo faz assim, que a gente não sabe nem orar como convém. A gente nem sabe orar como convém, porque nossas prioridades na oração não tem nada a ver com a nossa prioridade espiritual com Deus, muitas vezes. E as nossas prioridades na oração devem ser prioridades espirituais com Deus. Contentamento, fortalecimento, não é? Fugir do pecado, olhos espirituais, mente sadia, coração que busca conhecer o Senhor. Então são coisas que nós precisamos nos manter na oração. O Senhor disse assim para Paulo, aliás, para Ananias, o Senhor lhe disse assim: vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ele está orando. Era a característica da vida de Paulo. Era oração. Paulo estava orando. Quando queriam calar Paulo, vão dizer, rapaz, esse cara solto, ele faz um estrago tremendo, ele ganha todo mundo, ele não para, aonde ele chega ele desconstrói, ele acaba com as imagens, ele sai destruindo as coisas. Esse cara é um problema solto. Prende Paulo. Quando prende Paulo, a cadeia toda se converte. Os presos se convertem. O carcereiro se converte. Ninguém podia parar Paulo, porque Paulo era um homem de oração. Ninguém pode parar, irmãos, quem ora. Ninguém pode parar quem ora. Se você está desanimado, vai orar. Se você está preocupado, vai orar. Lembre, o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus que livrou Daniel dos leões, que livrou os amigos deles da fornalha, aliás, livrou na fornalha. Não livrou nem da fornalha, livrou na fornalha. Ele livrou Daniel, não foi da cova, não, ele livrou Daniel nos leões. Ele não deixou que Daniel não entrasse, não. Ele disse, entra, Daniel, que eu estou com você. Entra que eu estou contigo. Na fornalha ele disse, entre na fornalha. Ele já estava lá na fornalha. Quando os jovens foram lançados na fornalha de fogo, ele já estava na fornalha. Ele já estava lá, ele já está com você. Ele mora, ele habita em você. Ele está com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós vamos passar esse deserto. Nós vamos passar esse vale. E eu sei de uma coisa. Maior é aquele que está conosco do que aquele que vaga no mundo. Paulo preso, convertia. Paulo solto, convertia. Então o que é que a gente vai fazer com Paulo? Só tem uma coisa, só tem um jeito. Tem que matar Paulo. Tem que acabar com Paulo. Tem que acabar com a vida dele, porque Paulo, solto, converte. Preso, converte. Mas quando mataram Paulo, ele não sabia que não era Paulo, era o Evangelho, era a mensagem de Paulo. E o Evangelho ninguém mata. O Evangelho ninguém prende. O Evangelho ninguém pode fazer nada com ele. O Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. E ele está aqui, nesse mundo. Ele está no mundo, salvando, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo, enchendo as pessoas de alegria, enchendo as pessoas de esperança, enchendo nossos corações de esperança, porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos que aquele que está conosco não dorme, não cochila. Aquele que está com você não cochila. Seja caracterizado pela oração. Não seja caracterizado pelo que cara chato. Não seja caracterizado por que vizinho arrogante.
Que vizinho orgulhoso. Para ele não dar um bom dia para ninguém, não fala com ninguém. Não seja caracterizado por coisas ruins, mas seja caracterizado pela vida, pela oração. Até porque quem ora é alegre. Quem ora é próspero. Quem ora é próspero. Quem ora é alegre. Quem ora sabe que não vai ter falta de nada. Quem ora vence. Quem ora, irmãos, passa por tudo. Quem ora, irmãos, não tem medo da morte. Paulo não tinha medo da morte. Mataram a Paulo, Paulo já estava morto. Paulo, ele mesmo disse, eu já morri. Paulo estava cumprindo um propósito. Nós estamos aqui cumprindo um propósito. Não tenha medo. Vamos orar. Começamos esse estudo de oração para a gente melhorar na oração, se aprofundar mais na oração. Irmãos, a nossa vida é a oração. E nós vamos orar agora. E agora você vai ficar de pé aí, pega na mão. Se você está em casa você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Você que está em casa agora, você que está em casa, pegue na mão da pessoa que está do lado, porque ela vai ser contaminada agora, infectada pelo poder de Deus que tem em você. Amém. Ela vai ser agora contagiada. Ela vai ser contaminada, contagiada agora pelo poder de Deus que está em você. O poder de Deus está no seu coração, na sua vida. O poder de Deus está nas suas palavras. O poder de Deus está na sua mente. O poder de Deus está em você. Porque a presença dele está na tua vida. Você é como Jesus. Nós vamos orar. Pai amado e bendito Deus. Deus santo, Deus poderoso. Deus onde não há sombra, mudança de variação. Deus que não mente e não falha. Deus que está conosco. Deus que cumpriu a sua promessa e vai cumprir toda a sua palavra. Deus que não deixa faltar nada. Deus que está sempre nos capacitando e nos orientando. Pai amado, Pai santo, Pai bendito, no nome de Jesus, nós abençoamos agora essa casa. No nome de Jesus, agora abençoamos esse coração. Repreendemos agora toda enfermidade da alma. Repreendemos agora toda enfermidade da alma, toda enfermidade do corpo. Repreendemos agora todos aqueles que estão doentes, Senhor. Aqueles que estão passando por essa enfermidade. Que eles sejam curados agora. Que o teu Espírito venha como na ressurreição. Assim como naquele domingo de manhã, naquela manhã de domingo. Que o teu Espírito Santo invadiu a terra, invadiu aquele ambiente e trouxe o Mestre de volta. Ressuscitando o Mestre de volta. Esse Espírito do Pai entre na sua vida. Esse Espírito Santo que é o nosso Senhor, que é o nosso amigo. Esse Espírito Santo que é o nosso guia, que é o nosso consolador. O Espírito Santo que é o nosso Deus, que é o nosso amigo, aquele que nos guarda, que nos livra. Possa guardar você nessa noite, possa guardar a tua casa nessa noite. Não tenha medo, o Espírito Santo te protege. O Espírito Santo te guarda, ele te cerca com o seu poder. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Nós abençoamos agora todos que estão na UTI, todos que estão, Senhor, usando respirador, todos que estão, Senhor, acamados agora. Em nome de Jesus, visita, Senhor, que os anjos visitem agora os hospitais, que os teus anjos visitem agora as UTIs, que os teus anjos visitem também, Senhor, todos os corruptos dessa nação, que têm se apropriado, Senhor, que têm se apropriado indevidamente dos recursos dessa nação, Senhor, que têm se apropriado, trazendo morte sobre essa nação, contribuindo, Senhor, mais ainda para o pior, Senhor, nessa nação. Entregamos todos em tuas mãos. O Senhor há de trazer justiça e juízo na vida de todos eles. O Senhor há de trazer justiça e juízo na vida de todos aqueles, Senhor, que estão envolvidos em mortes e que contribuem para a corrupção nessa nação. Pai amado, nós te louvamos. Estamos debaixo da tua graça. Estamos debaixo da tua palavra. Estamos guardados na tua obediência. Estamos debaixo dos teus conselhos e da tua palavra que nos guarda, que nos livra de todo mal, do teu sangue que nos regenera e que nos purifica, Senhor.
Abençoa agora todos os nossos irmãos, todos que estão nos ouvindo e que precisam sair de casa, que precisam se arriscar todos os dias, Senhor, porque graças a Deus ainda tem os seus trabalhos. Guarda eles, protege eles, imunize eles. Fortaleça agora a imunidade, Senhor, do teu povo, aos nossos irmãos que estão doentes, nossos irmãos que estão infectados, os pastores que estão passando por esse problema, Senhor. Deus amado, tenha misericórdia, Senhor. E nós cremos no teu poder, cremos na tua cura, cremos na tua palavra, porque o Senhor diz, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Porque é o teu poder, Senhor, que faz isso. É o teu poder, Senhor. Deus, nós precisamos, a cada dia mais, ser mais ainda ungidos por ti, Senhor, e guardados no teu nome. Abençoe agora essa casa. Guarde essa casa e guarde o coração do teu povo, porque aqueles que vivem na oração estão guardados no Senhor, protegidos pelo teu Espírito. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoado. Seja caracterizado pela oração. Que a sua vida seja caracterizada pela oração. Passe o dia conectado com o Senhor. Passe o dia ouvindo uma mensagem. Passe o dia lendo a Bíblia. Passe o dia, o tempo que você tiver. Teve um tempo, vai ler. Teve um tempo, fala com Deus. Tem um tempo, se lança na presença do Senhor. Tem um tempo, se lança na presença do Senhor. Uma casa que ora é uma casa unida. É uma casa guardada. É uma casa que prospera em todos os sentidos. Você sabe que o maior problema do ser humano, irmãos, não é o de dinheiro. O maior problema do ser humano é a falta de Deus. Não é a falta de dinheiro, não. É a falta de Deus. É a falta de esperança. É a falta da palavra. É a falta de fé. É o maior problema do ser humano. Porque o ser humano sem Deus é uma pessoa sem perspectiva. Vive à base daquilo que tem. E quando começa a perder as coisas, também se perde. Nossa maior necessidade é da presença de Deus. A sua maior necessidade é da presença de Deus. Nossa maior necessidade é da presença de Deus. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu nunca vi nada, nunca sinto nada. Irmãos, você não foi chamado para sentir nem para ver. Você foi chamado para obedecer a Deus. Você não foi chamado para sentir, para ver nada. Nós fomos chamados para a obediência. Deus a gente não sente. Deus a gente obedece. Quando a gente obedece, a gente passa, sabe, irmãos, a ver, a sentir. A gente passa a presenciar tudo na nossa vida em relação ao Espírito de Deus, a presença de Deus. Você foi chamado para a obediência. Então obedeça ao Senhor. Obedeça ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos encerrando já, mas quero lembrar você que eu estou na igreja essa semana, a partir das 10 horas da manhã. Nós estamos lá até meio-dia, viu, irmãos? Orando, lendo a Bíblia, conversando. Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre tem uma palavra. Todo dia de manhã Deus tem uma palavra para a gente ali. É impressionante. Mas todo dia de manhã Deus fala conosco. Todos os dias, naquele lugar, Deus fala com a gente. E se você está tendo alguma dificuldade para dizimar, para ofertar, vai na igreja. Nós estamos lá todos os dias. Algumas pessoas dizem, a igreja está aberta, a igreja não fecha, não, irmãos. As pessoas é que têm medo de ir à igreja. Elas não têm medo de ir a outro lugar nenhum, mas na igreja elas têm medo. Eu espero que elas não tenham medo de ir para o céu também. Porque para ir para o céu tem que morrer. Eu espero que elas também não tenham medo de ir para o céu, né? Porque para ir para o céu todos nós vamos ter que morrer. Morrer. Mas a gente chega lá, né, irmão? Em nome de Jesus. Vamos encontrar todo mundo lá um dia, para a glória de Deus, assim eu creio. Boa noite para você. Tenha uma noite, sabe, de paz. Né? Tenha uma noite de tranquilidade. Tudo vai dar certo. Tudo que o Senhor preparou para você ainda está nos planos de Deus. Tudo que Deus preparou para mim e para você ainda continua dentro dos planos dele.
nós vamos crescer na tempestade, nós vamos crescer na fé, na tribulação. É na tribulação que nós crescemos, no sofrimento que nós crescemos e amadurecemos. Hebreu vai dizer assim que o Senhor Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Olha, o Filho de Deus, Jesus, está dizendo assim que ele na terra, ele aprendeu a obedecer a Deus, a obediência por aquilo que ele sofreu, pelo sofrimento. O sofrimento nos leva à obediência, nos leva a obedecer. Ela produz fundamentos em nós que nos deixam, sabe como assim? Mais fortes. Quando a gente passa por alguma situação, a gente fala assim, eu já passei por isso. Não sofro mais. Eu agora tenho serenidade. Porque a gente deixou de ser ignorante naquilo que a gente não sabia. Mas quando a gente passa a ter conhecimento, quando a gente passa a ter experiência, a gente já fica mais tranquilo. A gente deixa de ser ignorante, não é? Então, tenha uma noite de paz, tenha uma noite tranquila. Deus abençoe sua casa, seus filhos, o esposo, a esposa, os amigos. Deus guarde vocês, Deus está com vocês e continua aí com uma vida caracterizada pela oração. Tenha uma vida caracterizada pela oração, porque é isso que nós precisamos, estar bem pertinho do Pai. Boa noite, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E a paz esteja no teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus.